Fique atento! O recebimento de pensão por morte tem novos prazos este ano de 2021. Muita coisa tem mudado, né? E quais são esses prazos? E como funciona a pensão? É um tema que nós vamos discutir agora com uma advogada maravilhosa, que é a Railena Alencar, que está aqui no nosso estúdio. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Vanessa. É um assunto que a gente gostaria de não precisar falar, né? A gente sabe que para nós que estamos aqui em vida, sempre quando se fala na morte é perder. Perder algo, perder um ente querido, perder aquela pessoa que foi tão importante para as nossas vidas. Isso só sabe quem sente essa dor no momento, né? Mas falar da pensão por morte, ela também é muito importante. Mudou. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento. É verdade, o benefício da pensão por morte, ele é o que vem sendo mais afetado. Desde 2015, nós vemos com diversas alterações. E aí você pergunta quais são as principais alterações. Nós tínhamos antes de 2015 pensão por morte vitalícia para cônjuge ou companheiro. E hoje essa pensão só é vitalícia a partir de 45. Então, se seu cônjuge ou companheiro vem a falecer, essa pensão só fica por prazo vitalício se você já tiver com 45 anos. Até pouco tempo atrás era 44, passou de vitalícia para 44 e agora já aumentamos o ano com 45 anos. Nas demais idades, nós temos uma progressão. Por exemplo, alguém com 22 anos só recebe por 3 anos a pensão por morte. E dentre isso, nós temos diversas outras alterações. Ainda no ano de 2015, cônjuge ou companheiro, para ele receber por mais de 4 meses essa pensão, além de demonstrar que está casado ou que convive em união estável por 2 anos ou mais, o falecido ou a falecida, aquele que veio a óbito, tem que ter vestido 18 contribuições para a Previdência Social. Ou seja, ele tem que estar segurado ao sistema do INSS durante 18 meses. E isso já foi um grande impacto na pensão. Depois nós viemos aí com todas essas regras que aumenta o lapso temporal, né, da idade. Então, você quanto menor a idade, menor ficar viúva ou viúvo, menor tempo você recebe a pensão. Com a reforma da Previdência, nós tivemos, inclusive, alteração nos valores da pensão por morte. Como foi essa alteração nos valores? Antes, recebia-se 100% da média daquele que seria aposentado por invalidez. Hoje não, essa é 50% de uma cota parte familiar, mais 10% por dependente. Uma queda brusca, realmente, nos próprios valores da pensão. Então, já não basta a alteração na idade, na questão da contribuição do próprio segurado para o regime de previdência social, nós ainda temos uma redução significável no valor. E principalmente para aqueles que se aposentarem pós-reforma e ainda vierem a óbito em momento posterior à sua aposentadoria. Na verdade, sempre as pessoas que estão ali, aquelas pessoas que estão precisando de algo, são as pessoas mais prejudicadas, né? E como é que fica a questão dos filhos, no caso? Os filhos têm direito, o filho até 21 anos de idade, é a idade, né? Nós chamamos até de maioridade previdenciária, até 21 anos, independente de estar cursando faculdade ou não. Por exemplo, universidade é uma pergunta recorrente, mas a lei fala realmente em 21 anos, e o filho maior inválido de qualquer idade. Importante esclarecer que essa invalidez ela tem que ser comprovada na data do óbito, ou seja, aquele filho inválido ele tem que estar inválido, incapaz na data do óbito do seu pai ou da sua mãe para que ele possa receber a pensão de forma vitalícia. Para esse filho maior inválido de qualquer idade não tem prazo, então ele vai receber até o resto da sua vida. E aquelas pessoas, porque as pessoas costumam falar muito de vidas independentes, daquelas pessoas que na verdade nunca se casaram, vivem com várias famílias, né? Não, porque eu tenho uma família X já há tantos anos e tenho uma outra família há tantos anos. E nas duas famílias existem filhos há muitos anos. Como é que fica essa situação? Se os filhos forem menores, por exemplo, eles têm direito de pleitear, como eu já falei, até os 21 anos. Se algum deles for inválido, fica vitalícia, essa pensão vai ser rateada. Hoje ela fica 50% de uma cota parte familiar e 10% por dependente. Então vamos supor que tenhamos 3 filhos que sejam dependentes, 50% mais 10% da cota parte de cada filho, 30%. Né? Aí fica na soma 80%. E a questão da companheira ou do companheiro, nós temos vários problemas em relação a isso. Muita gente
casou-se e não divorciou, e depois convive em união estável durante muito tempo e pleiteia-se a pensão, às vezes, para quem está casada, né, no papel, como falamos, e para quem conviveu em união estável. E muitas vezes esses processos vão parar em via judicial, porque quem estava convivendo maritalmente com o falecido ou a falecida será o que terá direito à pensão. Então, a separação de fato, ela já quebra o vínculo. Pronto, é muito importante que fale sobre esse assunto, porque existem pessoas que elas mantêm uma história de documentação, né? Estão lá casadas e muitas vezes criam essa situação. E a partir do momento que passou dos 2 anos, que a pessoa já não vive junto, já vive em comunhão, né? Mesmo que não esteja de papel passado, há mais de 18 anos, realmente é algo que não tem nem o que... Não tem o que se discutir. A grande questão é nas provas, né? Que você tem que anexar, tanto no processo administrativo como no processo judicial, por exemplo, as provas que comprovem a coabitação, a convivência, né? O ânimo de permanecer junto. Então, é muito importante que essas provas sejam anexadas e realmente você prove que estava com aquela pessoa convivendo em união estável, que tinha o ânimo de permanecer junto. E aí a grande discussão. Realmente, muitas vezes o maior problema está nessas provas. Inclusive, com essas alterações que tivemos na pensão por morte, só a prova testemunhal não vale na convivência da união estável. Então, precisa se anexar algum documento para começar a pleitear o direito. Aquelas pessoas que já vivem há muitos anos e, por exemplo, o parceiro vive com aquela pessoa, mesmo que não seja com todos os papéis legalizados, né? Mas ela vive com aquela pessoa e aquela pessoa tem como ela provar relacionado a conta de luz, conta de água, esses documentos muitas vezes que chegam na casa daquela pessoa durante muitos anos, não só dela como do marido também. Sim, os comprovantes de residência no mesmo endereço já mostram, por exemplo, já são uma prova de que eles tinham coabitação, então realmente é um início de prova material. A própria certidão de óbito, se aquele companheiro ou companheira que declarou o óbito no momento, porque muitas vezes o óbito vai como solteiro, não é porque não tinha certidão de casamento, mas a declaração do óbito é muito importante. Muitas vezes a questão do plano de saúde, alguma carteira de dependência que você tinha, até em um clube, são muitos documentos que você pode estar colocando que comprovem sim essa coabitação, esse ânimo. Você falou bem na questão do endereço. O endereço é muito importante porque realmente demonstra a coabitação, que é uma prova da união estável. Muito interessante. Outro assunto que me chama bastante atenção também relacionado a isso é, por exemplo, as pessoas que trabalham. O marido faleceu, mas ela tem um emprego fixo. Ela vai ter direito à pensão? Tem. A pensão por morte, ela não é impedimento para que você continue exercendo suas atividades laborais, assim como também não é impedimento para que você receba benefício previdenciário, por exemplo, de aposentadoria ou um auxílio, né? Um benefício por incapacidade temporária. Então, essa é uma dúvida de muitos. Eu quero me aposentar, mas já recebo pensão por morte. Pode sim, são benefícios cumuláveis. O único benefício, o benefício que não, na verdade, dentre os benefícios conhecidos, o que não é cumulável com a pensão por morte é o benefício assistencial, que na verdade não é um benefício previdenciário, é pago pela Previdência Social, porém é um benefício de cunho realmente assistencial, que é chamado BPC-LOAS. Esse é incomunicável com a pensão por morte e a pessoa tem que optar. Ou ela recebe o LOAS, BPC-LOAS, ou ela vai receber a pensão por morte. No auxílio, na aposentadoria, é normal, assim como continuar exercendo suas atividades laborais. Ok, olha, gente, eu quero agradecer a advogada Railena, que esclareceu, assim, de forma muito positiva aqui pra gente, tudo que a gente precisava saber a respeito desse assunto. Se você tiver mais dúvidas, como é que as pessoas podem tirar essas dúvidas? Vocês podem estar tirando dúvidas. Às vezes até no Google você encontra, podem pesquisar a pensão por morte. Sempre pesquisando mais de um assunto. Pesquisando mais, tentem ver as entrevistas. Eu sempre falo, é muito importante nesse ano de reforma que nós tivemos no final de 2019, logo ali veio a pandemia, e nós sofremos diversas outras alterações. É importante que as pessoas estejam sabendo. Os canais de requerimento, mudando, né? Os canais de requerimento do INSS, por exemplo, né, todos remotos, porque nas agências é com agendamento, então que as pessoas tentem se inteirar sobre isso, baixem o aplicativo do Meu INSS, estejam cadastrando suas senhas, é a forma melhor hoje de estar
de estar por dentro aí das novidades. Engraçado que a nossa advogada falou algo muito interessante aqui. A gente já é muito acomodado. O brasileiro já é muito acomodado. Ele espera alguém avisar que algo está acontecendo. E hoje, realmente, nós vivemos um momento diferente. Com a pandemia, tudo é muito online. Então, se você não for buscar, se você não tiver a par do que está acontecendo no mundo, as coisas passam e você fica por fora do assunto. Infelizmente, muitas pessoas não têm ainda acesso aos recursos tecnológicos, né? Nós sabemos que no nosso Piauí, alguns interiores, alguns locais, nós não temos esse acesso e é dever, né? Por isso que é bom a gente trazer uma profissional como você para cá, para a gente passar essas informações necessárias. Muito obrigada, tá bom? Quero que você fique aqui à vontade com a gente.